Deu? Tá. Então, boa noite a todos. É sempre muito gostoso estar nessa casa que é cheia de rostinhos queridos. Nós vamos abordar esse tema aqui e nós já de início gostaríamos de lembrar a ideia de nós vigiarmos imensamente no início da palestra, pelo menos do nosso pensamento, que nós vamos falar da escala espírita, aqueles que estão mais ou menos na escala inicial. E vai dar aquela tentação de a gente lembrar de determinada pessoa, determinada instituição. Não é esse o objetivo da palestra, naturalmente. Então, Jesus que nos coloca isso: não acrediteis em todos os espíritos. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Eu peguei esse termo do Paulo, insensatos. Então, são os que fazem o comércio inferior, a exploração da ingenuidade do povo, que a gente conhece esses aspectos, e é interessante a beleza que Kardec coloca sempre no Livro dos Espíritos, na escala espírita, capítulo 4, ele coloca assim: terceira ordem, espíritos imperfeitos. São a classificação no nosso processo evolutivo. Então, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo, todas as paixões que lhes são consequentes. Tem intuição de Deus, mas não o compreende. Então, o que a gente entende aí? Nós temos que olhar, é sempre legal a gente olhar em termos evolutivos, né? Nós somos lá macacos que fomos melhorando, né? Aí nos tornamos, entramos no gênero Homo, passamos a ser caçadores, coletores, né? Então era muito importante para nós obter a caça, obter o alimento, a procriação, e às vezes nós ainda ficamos mais ligados a esses valores, né? Então tomam a evolução, trocam a evolução divina por moedas, ilusões passageiras na Terra, que é a construção de nós mesmos, né? Ainda achamos que a moeda vai nos dar mais felicidade. De novo, nosso amorzão: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Aí nós botamos aqui, nós vamos botar alguns, assim, tipo, como se fosse uma brincadeira, assim, falando desses falsos profetas, os contendores, né? Ficam discutindo bobagens, né? E a gente encontra às vezes essas polêmicas bobas, cegos pelo radicalismo, falta de bom senso e progresso. O Emmanuel nos diz: não estão eles à procura de claridade divina para o coração, apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Combatem os semelhantes que não lhe adotam a cartilha particular, atiram-se contra os serviços que não lhes guardam o controle direto, não colaborando senão do vértice para a base, não enxergam vantagem senão nas tarefas que eles mesmos incumprem, né? Então aquela ideia assim, de há 30 anos eu faço isso, por que mudar agora? E aí sempre a ideia deles tem que ser a superior, né? E aí sofrem. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus, né? Ele é bem radical aqui. Na verdade, eles não conquistaram ainda a paz com Jesus, né? Então sofrem com isso. Terceira ordem, nos fala então Kardec, eles veem a felicidade dos bons, e esse espetáculo lhe constitui cessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. O Kardec é extremamente brilhante nas colocações, né? Aí uma outra brincadeira: os falsos profetas espíritas, entre aspas, que são os que adoram um psicografado por, né? Tu escreve um livro, as pessoas vão olhar, tal. Agora se botar assim, psicografado por, pronto, vai vender, as pessoas vão comprar e vão dizer assim: porque o espírito de Ziriguidum disse, né? E às vezes isso é um horror as coisas, né? Mas fica aquela coisa. Então são os que a gente brinca, os mediúnicos, cegos pelo mediunismo vulgar, adoram o sensacionalismo. Então quanto mais sensacionalista, mais vai fazer sucesso, e esquecem da análise do bom senso sobre a obra. De novo Kardec: em alguns há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem já denota a sua inferioridade. Então é interessante ter esse tipo de análise também.
Né? De novo, nosso amorzão preparando toda a nossa caminhada. Isso aqui é super lindo, né? Ele foi colocando assim, olha, né? Não vos inquieteis, eu venci o mundo, vencei também, vai acontecer esses processos. Então levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, eu na minha inteligência superior fui lá, o que é iniquidade? Né? Aqui no dicionário, iniquidade. Ação ou coisa contrária à moral ou à religião. Então vai abundar muita coisa contrária à moral e à religião. Né? A caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará, ou seja, conquistará a si mesmo. O que são? Os falsos profetas na ciência e na filosofia, principalmente no que diz respeito à espiritualidade. Né? Nós vamos encontrar isso. Né? São os materialistas na ciência, os existencialistas na filosofia. Né? Não pode nos dar mais do que noções errôneas e incompletas, nos diz o Livro dos Espíritos aqui. Limitados ao método cartesiano, ou seja, é interessante porque isso eu até concordo, né? Sempre trabalhando no livro do neurocientista e abordaram para ele assim, tá, mas e as questões, por exemplo, das crianças que lembram de vidas passadas? Ele diz, isso é um fato incontestável, mas nós não podemos reproduzir isso no laboratório ainda. Né? Então tem essa questão que limita a ciência, a necessidade de reproduzir em laboratório e não ser uma invenção de um louco contando uma história. Mas sabe que nós temos essa ideia de que a ciência sabe tudo. Né? Essa ideia é para quem não tem nenhuma ideia de ciência. Né? Porque cada vez que a gente olha para a ciência, a gente sabe que sabe menos ainda de tudo. Né? A gente tem a ideia assim, não, tudo é feito de átomos, nós estamos até agora tentando entender os átomos, né? Tentando entender com aquele acelerador de Hadron. Então nós estamos apanhando em todos os sentidos. Né? Mas tem coisas, por exemplo, básicas que a gente diz assim, não, né? Por exemplo, a água. A água a gente aprendeu lá no primário, água, H2O, babá, né? Pois agora, o ano passado, os cientistas mostram que a água pode existir como dois líquidos completamente diferentes ao mesmo tempo. Os filhos da Universidade de Estocolmo, na Suécia. A água tem várias propriedades estranhas e anômalas, que a gente não estuda isso no colégio, né? Porque mostra a nossa pequena ignorância. Né? Na verdade, são mais de 70 propriedades da água que diferem dos outros líquidos. Né? Exemplos são o ponto de fusão, a densidade, a capacidade térmica, aquela coisa que o lago congela em cima, mas não congela embaixo para não matar os peixes, a tensão superficial, a película superficial, enfim, são 70 propriedades que a gente realmente não entende como isso acontece com a água. E pode existir como dois líquidos, então nós temos sólido, líquido e gasoso funcionando ao mesmo tempo. O Philip Ball, editor da revista Nature, existem duas revistas top no mundo, a Nature e a Science. E ele é o editor da Nature, ele diz assim, a água cobre 2/3 da superfície da Terra, né? Porque a água por tudo. Né? E é desconcertante ter que afirmar isso, mas ninguém realmente entende a água. Então nós não entendemos, pessoal, a água. Né? A matéria a gente sabe, assim, não, o universo, o quanto a gente conhece do universo. Os físicos são bem legais. Sempre eu estava num congresso na PUC, eles estavam dizendo isso. Porque a gente não sabe, a gente inventa, né? Ou dá um nome bonito. Né? Então, por exemplo, assim, 73% do universo a gente não consegue entender, sabe que tem alguma coisa ali, mas a gente não consegue entender. Então a gente chama isso de energia escura. A gente não sabe ter a menor ideia do que se trata. Né? Mas os outros 23%, né, a gente sabe que as galáxias elas giram, elas deviam se espalhar mais, elas não se espalham, tem alguma coisa segurando, a gente não tem a menor ideia do que seja, então a gente chama de matéria escura. Então 73% é energia escura, 23% é matéria escura. O que a gente sabe? 4%. Que são os átomos. Tá bom, pelo menos isso a gente entende, não, estamos tentando entender. Né? Então a gente realmente está tentando entender. Então imagina a mente, o espírito, estamos todos tentando entender. Né? Então, se alguém nos disser Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Então, qual foi a brincadeira que a gente falou aqui? Né?
fez aqui. Os falsos profetas amigos, entre aspas. Né? São aqueles amigos, colegas de trabalho, espíritas, familiares, sabe? Que dão aquelas opiniões maravilhosas, assim. A pessoa não aguenta mais aquela esposa desequilibrada, aquele marido completamente incompreensível. Diz, eu acho que eu vou me separar. Eu se fosse tu, porque depois vai ter que voltar junto. Sabe aquelas pérolas espíritas, né? Ou ao contrário, eu se fosse tu, eu me separava, mete aqueles horrores que a gente ouve falar. Então, na verdade, são normalmente complexados, que enxergam o mundo pelas próprias lentes, não resolveram os processos internos, não metabolizaram os processos internos, e dão essas opiniões terríveis, né, que a gente ouve falar. Então, a gente coloca os amigos doutores. Não esqueçamos que entre os espíritos, assim como na Terra, há seres devianos, desatentos, brincalhões, falsos sábios, vão orgulhosos de um saber incompleto, hipócritas, malévolos, enfim, que são aqueles que se acham, né? Eles sabem tudo, né? Tu não está entendendo nada, né? Eu entendo. Né? E Paulo dizendo, querendo serem doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E o Emmanuel coloca, que eu gosto de uma colocação bem legal, ele diz assim, doutores de informações descabidas, pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos. Essa frase é maravilhosa, né? Ninguém pediu opinião e eles dão. Espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos gênios do bem, envenenam fontes de generosidade e fé, sobretudo, alteram as correntes do progresso. Bom, até aqui a brincadeira da nossa palestra, né? A introdução da nossa palestra. Agora que a gente vai querer falar, que é quando nós somos doutores da ignorância. Não nós aqui, que nós já somos bem mais evoluídos, mas o pessoal lá fora, né? Se quiser botar umas cadeirinhas aí, assim, pode voltar que consigo. Ou pode passar para cá essas coisas estão na cadeira, senão não vão enxergar. Licença, moço, tem umas cadeiras ali, se quiser sentar. É que tem que ficar para enxergar o... Pode sentar melhor, aqui. É bem bonito que você está falando, né? O amor é tudo, né? Então, quando nós somos doutores da ignorância, né? Então, essa olhada para nós mesmos, né? E nós vamos trabalhar um pouquinho chamado novo inconsciente, porque tem esse nome agora, porque o inconsciente que a gente trabalhava era aquele de sombra interna, né? Minha culpa, minha vaidade, tem que lutar contra o meu orgulho, aquela coisa. Esse novo inconsciente dá uma visão bem mais divertida do inconsciente, né? Dos mecanismos do nosso cérebro. Então, o coração tem razões que a própria razão desconhece, dizia Pascal, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre livre-arbítrio. Nós não vamos falar exatamente sobre livre-arbítrio, mas lembrar só, a gente já fez uma palestra sobre isso, que nós vamos ter sempre duas estruturas trabalhando em nós, né? A estrutura da nossa alma, que é a maneira como eu encarnei, ou seja, inevitavelmente eu tenho a carga psíquica dos meus pais, a carga estrutural da sociedade, os conceitos que eu trago comigo, e isso me leva a tomar decisões, né? Minhas decisões são baseadas na estrutura que eu recebi dos meus pais, na cultura em que eu estou inserido. Isso vai questionar a minha questão do livre-arbítrio, e principalmente dentro da neurociência, se todo o meu cérebro é uma concatenação de experiências adquiridas, toda a conclusão vai ser um somatório dessas experiências, que quase elimina o livre-arbítrio. Somente a partir do momento que nós elevamos para um eu maior é que nós conseguimos tomar decisões. Mas então não nos assustemos com isso, né? Vamos dar uma olhada nesses programas divinos que rodam dentro de nós. Então, por exemplo, quantos somos influenciados? O Rangel, na Universidade de Harvard, foi um dos que fez pesquisas muito interessantes nessa área. Eles replicam essas experiências várias vezes, repetem várias vezes assim, para ter validade científica. Então, várias vezes eles replicaram essa experiência, que eles iam numa fila de cinema e perguntavam, posso fazer uma entrevista contigo, rapidinho, se não te incomodar, e tu aceitar, tu ganha uma pipoca. Imagina, está na fila de cinema para ganhar uma pipoca, mas pode perguntar, né? E aí faziam perguntas bem bobas, que tipo de filme tu gosta, qual é a frequência que tu vai no cinema, que não interessava nada. Interessava na pipoca. Tinham dois tipos de pipoca, um pacotinho pequeno e um balde de pipoca. E dois tipos também de pipoca, uma pipoca deliciosa e uma pipoca horrível, rançorosa, insuportável.
E eles marcavam os pacotinhos e a pessoa era sorteada na hora, ganhava o bola, a pipoca boa, não, e pequeno ou grande. Eles assistiam o filme, quando terminava o filme, aí que começava a pesquisa. Eles já tinham combinado com o cinema, os pesquisadores entravam e iam analisar as pipocas que haviam sido deixadas. Sempre que a pipoca rançorosa estava no pacotinho pequeno, ela ficava inteira. As pessoas botavam duas na boca e diziam, ai, que pipoca horrível, e deixavam. Agora, se a pipoca rançorosa, horrível, estava no balde, elas comiam inteirinho. Porque um balde de pipoca, eu não vou botar fora um balde de pipoca, olha como a gente é louco, pessoal. A gente é assim, a gente funciona assim, é um processo evolutivo que a gente trouxe de ter que ter o alimento que a gente tem que juntar material, e a gente toma esse tipo de decisões. Então a pipoca maior levava vantagem. E a gente conhece, porque se você se lembra, antes a gente comprava salgadinho no supermercado, agora são salgadores, a gente olha, deve valer a pena, 5 kg de batata, de chips, enfim. Outra experiência que eles replicaram várias vezes, eles foram em várias residências e davam uma amostra grátis de 2 detergentezinhos, um feinho, outro mais bonitinho. E pediam se a pessoa podia, durante uma semana, experimentar aquele detergente, que na semana seguinte eles voltariam, a pessoa ganharia um videozinho, e eles iam fazer uma entrevista quanto à densidade do sabão de louça, do detergente, o perfume, a durabilidade, o rendimento, enfim, né? Para ver, qualificar qual era melhor. E sempre, pessoal, isso em termos de estatística é assustador, sempre, todas classificaram o detergente mais bonito como melhor. Só que era o mesmo detergente, eles não mudaram nem o perfume do detergente. Mas a gente cai nessa. Bonitinho, não nós aqui, pessoal. Em termos de restaurante, quem está com ideia de abrir um restaurante, não dá para botar foto no cardápio. Né? Então, qual foi a jogada que eles perceberam que é infalível? Botar um nome, Tiago. Então, por exemplo, batatas aveludadas. Para mim, batatas aveludadas é aquela que a gente esqueceu num potinho de refrigerador um tempão, depois acha e ela está meio aveludada. Né? Mas aqui vende. Com licença, eu posso dar um exemplo? Pode. Posso? É que aqui do lado tem um estudo social e é um dos nomes que eu achei bem interessante, porque eles dão grande quantidade de comida e o preço que vale a pena. Então, fica pelo social mesmo. E justamente o que importa é socializar com as pessoas, não é só aquilo de eu preciso comer. A gente come por prazer, né? Tá certo. Por necessidade, na verdade, mas também por prazer. Então, que legal, obrigado. Fico incomodado, gente. Não, pepinos crocantes, por exemplo, beterrabas sobre o leito de rúculas, vende o dobro, né? E tu pode cobrar bem mais só por causa dos nomes. Né? Um outro experimento que eles replicaram também em vários supermercados da Inglaterra, eles botavam uma exposição de vinhos franceses e alemães e no fundo tocava uma musiquinha bem baixinha. No dia que tocava a musiquinha alemã, 70% dos vinhos vendidos eram alemães. No dia que tocava a musiquinha francesa, 70% dos vinhos vendidos eram franceses. E a gente não é influenciado, nem um pouquinho. Mas é que mexe rotinas dentro de nós. Então, até que ponto temos um cérebro paralelo funcionando? Visão às cegas. O Pegna, da Universidade de Genebra, fez um estudo também muito interessante. Teve um paciente, começou com esse paciente, depois eles replicaram essa experiência, ele teve um derrame na área da visão, ficou completamente cego. Aí perguntaram se ele gostaria de participar de um experimento. O experimento é assim, eles iam botar numa tela de computador placas brancas e placas pretas que iam aparecer. E ele ia ter que dizer se era branco ou preta, branco ou preta. Aí ele certamente se virou para o experimentador e disse, escuta, eu estou cego, eu não sei nem onde é que está o computador. Ele disse, não, só fica aqui na frente e nos diz se é branco ou preto, branco ou preto. E ele disse, claro, teve 50% de acerto. Que lógico, era branco ou era preto, não tinha como errar. Né? Mas agora que começou o experimento. Ele disse, agora nós vamos colocar na tela do computador rostos, fisionomias raivosas, agressivas, ou fisionomias amigáveis, sorridentes. E a gente quer que tu identifique expressões de rostos. Ele teve 75% de acerto. Cego.
Mas por que isso? De novo, veja, são os programas que a evolução nos gerou. Todos esses programas são programas que já trabalham automaticamente dentro de nós para o nosso bem-estar, né? Então aqui também. O que acontece? Uma coisa agressiva é uma coisa que vai me atacar. Então é muito importante eu saber se aquela fisionomia é agressiva ou é amigável. É tão importante que se eu tiver com a visão meio difícil, meio nublada, meio deficiente, é um problema para mim. Então o que o cérebro na evolução bolou? Áreas, expressões de rostos, nós não vamos olhar com a área occipital, nós vamos olhar com aquela partezinha do cérebro ali, que é a área fusiforme. Então, mesmo que eu não consiga enxergar bem, aquela área vai dizer, é uma expressão perigosa. Olha que beleza isso, né? Que mecanismo fantástico a natureza cria no nosso processo evolutivo. Então, nós não enxergamos com a visão nos rostos das pessoas. Mesmo corredor com obstáculos, como fizeram uma série de experimentos com cegos, eles se batem muito menos do que nós imaginamos, porque tem visões periféricas para obstáculos do tempo que nós andávamos pela floresta, podíamos ter a visão de dificuldade. Então, outras áreas do cérebro enxergam por nós, que é a chamada visão do inconsciente. Um outro estudo muito interessante também, o Koch, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, fez com um outro processo evolutivo, que é assim. Para no nosso processo evolutivo, alguma coisa se mexendo é mais assustador, é mais perigoso que uma coisa parada. Se eu estou andando numa floresta, algo se mexe, é um susto, né? E eu preciso dar atenção aqui. Então o nosso cérebro foi feito dessa forma. Movimento, eu tenho que dar atenção, parado, eu dou segunda atenção. Então a partir daí eles fizeram esse seguinte experimento, eles botam um binóculo na pessoa, chamada rivalidade binocular. Num dos olhos está passando um vídeo e no outro olho está passando imagens. Ninguém vê as imagens. Automaticamente o nosso cérebro canaliza toda a nossa atenção para o olho que está passando o vídeo. Então eles passavam, por exemplo, um vídeo de Cinderela aqui, enfim, lá. Depois perguntavam para a pessoa o que tu viu. Ela dizia, eu vi um vídeo, tal. Só que aí vinha o experimento. Nesse olho aqui, eles pegavam de um banco de dados do Instituto de Psicologia, fotos pornográficas, sexo explícito, e ficavam passando. Ninguém via, né? Mas no final do experimento estavam todos excitados. Então veja que interessante, eu não estou vendo, mas está atuando dentro de mim, né? Ou seja, a nossa mente inconsciente pode perceber coisas que a consciente não percebe. Então veja que riqueza de mundo está trabalhando dentro da gente aqui, né? Isso a gente às vezes não percebe, mexendo num Face, mexendo numa coisa, vem lá uma notícia que a gente, nem vou ver isso, mas já viu, já fez assim, né, já fica. Então a gente tem que estar super atento ao que está, aonde está colocando os olhos, as atenções, né? Memórias falsas, esse estudo é muito interessante também, começou com o Mustenberg. William James, que é um dos maiores psicólogos, foi o maior psicólogo norte-americano na época, fundou o primeiro laboratório de psicologia do mundo, em Harvard. Ele depois conheceu o Mustenberg e pediu para o Mustenberg substituir ele. Se vocês lerem a biografia do William James, ele é fantástico. E na biografia, se vocês dão algumas biografias dele, vocês vão ver que no final da vida dele, ele largou a psicologia, se perdeu com filosofia e estudos mediúnicos. O cara estava lá em cima, assim, né? Mas daí o Mustenberg, no tempo que estava ainda fazendo essa pesquisa dele, ele foi fazer uma palestra num auditório lotado, assim, e ele estava fazendo a palestra, daqui um pouquinho um cara se levantou e disse, mas o que o senhor está dizendo é um absurdo, é um monte de besteira, isso aí que o senhor está dizendo. Aí um outro se levanta do lado e disse, mas como é que tu fala assim com o professor, não pode falar assim? E eles começam a discutir, e um puxa uma arma e dá 2 tiros para cima e dá aquele, aí ele pede para todo mundo se acalmar. Chama os dois na frente e diz, bom, esse aqui é o fulano, o Beltrano, eles são atores, e eu convidei eles para fazer essa encenação aqui, né? Porque eu gostaria de fazer um experimento com vocês, né? E aí dividiu a plateia em 4 grupos e pediu para que um escrevesse um relato do que aconteceu. O que aconteceu? Escreve o que aconteceu. O outro era perguntado, o que aconteceu? Né? O que surgiu? O outro eles esperaram um tempo para depois fazer e também um relato depois de um tempo. Como é que foi o resultado? 30% a 80% de erros e invenções. As pessoas inventam. Porque deu um soco, não deu soco nenhum.
Chegou a falar palavras na boca que a pessoa não diz. Na época era moda usar chapéu, o chapéu voou, ninguém estava de chapéu. A gente inventa memórias, né? Inevitavelmente. Aí o Neisser, na Universidade de Harvard, depois que deu aquele acidente com um ônibus espacial, que foi aquele terrível que explodiu, né? Ele resolveu replicar esses experimentos. Aí pediu para alunos do primeiro ano de psicologia se poderiam fazer uma redação onde você estava, o que fazia quando ficou sabendo da explosão do ônibus. Foi assim no dia seguinte, 2 dias depois que deu a explosão do ônibus. Onde é que você estava, o que estava fazendo quando deu a explosão do ônibus? Não vale nota, é só para saber a capacidade que vocês têm de dissertar, de escrever, enfim. Aí os alunos fizeram, entregaram, e ele guardou aquelas redações. Eu acho legal esses estudos prospectivos. Assim. 4 anos depois, ele foi atrás desses mesmos alunos, né, e perguntou se eles queriam participar de um experimento. Eles disseram que, claro, poderiam participar. E aí a questão é, vocês podem fazer uma redação sobre o ônibus espacial, onde você estava, o que fazia quando ficou sabendo da explosão do ônibus, 4 anos depois. A maioria não inventava. Eu estava na faculdade, eu estava no laboratório. Não, eu estava em casa. Não, eu estava no laboratório mesmo, eu vi aqui, não. Aí ele mostrava a redação inicial e diziam, sim, é a minha letra, mas continuo me lembrando de outro jeito. Olha que louco isso. Olha o quanto nós criamos memórias e juramos que elas são verdadeiras. Leituras de palavras também, eles botavam um rapaz e uma moça a lerem uma lista de 100 palavras. E claro, a jogada psicológica fazia assim, o rapaz de vez em quando falava batom, maquiagem, a moça falava carro esporte, trator, né, para dar essa... E aí depois que terminava a lista das duas, perguntava, quem leu a palavra batom? E ele disse, a moça. Não, tem certeza? Não, foi a moça. Aí por não acreditar, pediam para ver o vídeo. E aí viam o vídeo que foi a moça que falou e achavam que tinha sido editado. Eu não me lembro, né? Então, para ver como a gente cria a memória e tem certeza daquela memória. Né? E aí se vê a ideia assim, bom, se nós criamos memória, é possível implantar memórias, que aí é mais louco ainda. Né? Eles começaram com ratinhos, eles pegavam o ratinho e botavam numa gaiola iluminada azul, aí passavam uma gaiola com luz vermelha, davam um choque e antes que ele conseguisse guardar a memória, passavam de novo ele para a gaiola com luz azul. E ele armazenava a memória do choque na gaiola azul. E aí, cada vez que ele era colocado numa gaiola azul, ele eriçava, porque ele achava que era uma gaiola de choque. Foi implantada uma memória. Né? Então, o que eles fizeram? Será que é possível implantar memória em seres humanos? Então, a partir de comitê de ética, tudo, foram feitas suas pesquisas. Eles pediam para crianças de 8, 9 anos se elas se lembravam de um passeio de balão que elas fizeram quando tinham mais ou menos 5 anos. Só que, na verdade, elas nunca fizeram passeio de balão nenhum. Então, eles combinavam com os pais, montavam fotografias da criança com os pais, nos balões, e perguntavam, tu não te lembra mesmo? Elas olhavam para as fotos, então algumas começavam a lembrar. Ah, lembro, as pessoas pareciam formiguinhas, outra se lembrou do ventinho no rosto, porque a gente monta as memórias a partir do nosso banco de dados. E criamos memórias mesmo. Uma outra pesquisa, eles fizeram um anúncio da Disney, o texto é mais comprido, eu reduzi ele aqui, mas é assim, daí para adolescentes de 14, 15 anos, que tinham ido na Disney com 9 anos, ou seja, bem mais lúcidos, bem mais conscientes. Imaginar como foi apertar a mão do Pernalonga quando sua mãe o empurra. Ele encontrou o Pernalonga e a mãe dele, vai lá apertar a mão. Né? Seu coração para de bater, mas você não para de suar. Sabe aquela emoção de encontrar o Pernalonga e ter que completar, que não te lembra disso? Aí eles leem aquele texto comprido, falando todas as colocações, tu não te lembra disso. Aí 25% lembrou do encontro. 62% lembrou do aperto de mão do Pernalonga. 46% lembrou de um abraço do Pernalonga.
Um lembrou da cenoura que ele estava segurando, o Pernalonga segura uma cenoura, né? Só tem um problema nesse experimento, né? Que o Pernalonga é da Warner Brothers, nunca vai estar na Disney, né? Ou seja, a memória implantada. E o pior é que depois que tu passa a lembrar, tu jura que lembra mesmo, né? Por que isso acontece, pessoal? Todos nós enxergamos assim. Isso aqui não é a visão de um míope, é a nossa visão. Todos nós enxergamos assim. Mas o nosso cérebro pega no arquivo de dados que nós temos, na verdade sim, nós trabalhamos com 10 milhões de bytes de informação para montar a nossa visão. Olha que espetáculo isso. 10 milhões de bytes para montar a visão e 1 milhão de bytes para todos os outros 4 sentidos clássicos. Então a gente mais ou menos sabe, aquilo ali é uma folhazinha, aquilo ali deve ser uma plaquinha, tal, e aí a gente monta essa visão aqui. Nós funcionamos assim, a gente pega as ideias e monta o nosso cérebro, então, na verdade, o que está vindo mesmo é só pulso de sódio e potássio, né? Dos botões de cones, e nós é que montamos a imagem aqui atrás. Mas assim como nós montamos uma visão, nós montamos as nossas memórias, montamos as nossas histórias, a nossa vida, a nossa sequência. Então, fizeram vários experimentos desse tipo, perdido em shopping, resgatado por salvar a vida, ataque de animal, dedo na rateira, tudo coisas que não aconteceram, as pessoas acabavam montando a memória. Mas isso é grave quando eram memórias implantadas em pais separados. Porque às vezes a separação não se deu de forma tão harmônica, tão serena, tão equilibrada. E aquela mãe diz assim, teu pai é um inferno, aquele pai, tua mãe é uma megera, né? Naquela coisa da briga, e a criança implanta aquela memória falsa, né? E depois vai ter uma dificuldade de conviver com aquele pai que talvez fosse amoroso, com aquela mãe que talvez fosse super legal, por esses implantes. Então como a gente tem que estar atento a esses implantes, né? Que a gente gera sem querer. Memória emocional, outro estudo muito interessante, com crianças, bebês de 6 meses. A gente imagina que bebê de 6 meses está olhando por nada, assim, né? Essa pesquisadora da cidade de Vancouver, de British Columbia, no Canadá, passava para a criança de 6 meses de idade um videozinho em que um quadradinho tentava subir uma montanha e vinha um triângulo malvado, derrubava o quadradinho tentava subir de novo a montanha, e aí um círculo bonzinho vinha, ajudava ele, vinha um triângulo malvado, derrubava ele. Esse era o videozinho. Terminava o videozinho, eles davam brinquedinhos, quadradinhos, triângulos e redondinhos, né? Os bebês não tocavam os triângulos malvados, brincavam com quadradinho ou mais com um círculozinho. Olha que louco isso, pessoal. A que nível nós já temos uma percepção, e inclusive não fazia parte da pesquisa, mas eles concluíram também o quanto nós somos atraídos pela bondade com 6 meses de idade, tá? Mas quanto nós estamos já montando estruturas emocionais, memórias emocionais, né? E a memória emocional vai ser sempre o quê? Vai ser a partir, né, dessa partezinha aqui, o hipocampo, que está ligado, ele tem essa ligada à memória factual, ele lembra um cavalo marinho, por isso hipocampo, né? Até a gente estava no Caxias falando sobre esse assunto aqui, eu me lembrei de uma passagem comigo, que hipo é cavalo, então hipopótamo, tudo esse hipo é sempre cavalo, e o meu nome é Rogério Hipólito. E lito, quem conhece a história, lito é de litografura, né? É pedra, né? Então eu sempre tinha aquele orgulho de ser cavalo de pedra, uma coisa bonita assim, né? E aí eu estudava no colégio Rosário, aqui tinha um professor de grego, latim, um dia ele estava falando sobre etimologia das palavras e tal, e eu fui todo faceiro meu lá, professor, né? Tipo quem não sabe, assim, Hipólito é cavalo de pedra. Ele disse, não, é uma expressão idiomática, quer dizer auxiliar de estrebaria, sabe aquele que cuida do feno? Eu acho que eu desmaiei na frente deles. Ele olhou minha cara e disse, tu não tem outro nome? Minha cara foi ele, irmão marista, né? Tem o Rogério. Disse, não, o Rogério é guerreiro na lancha. Eu digo, ah tá, ainda não serviu mais. Mas então no hipocampo eu vou guardar os fatos, né? E na amígdala eu guardo as memórias emocionais. Lembra? A gente abordou várias vezes isso.
se eu tenho um acidente de carro, né, e fico preso nas ferragens, aquele cheiro de óleo, gasolina, sei lá, 3 horas lá no penhasco, até que alguém me resgate, aquela situação horrível. Se 20 anos depois me perguntarem os fatos do acidente, eu vou ter um pouco de dificuldade para lembrar. Mas eu passo no lugar e sinto aquele cheiro de mistura de óleo com gasolina, daquele aperto, assim, que é a memória emocional. Ela fica gravada em nós e isso a gente tem que retrabalhar daí. Então, por exemplo, eu estou numa praia lá, bem faceta total, meu noivo me trai, a minha noiva me chuta, é uma experiência horrível, total, passou lá 5, 6 anos, mas eu estou com os amigos pensando, eu vou à praia, me dá aquele... Né? É aquela memória que ficou ali trabalhando dentro de mim. Cada vez que der esse tipo de coisa, tem que procurar, localizar e reprogramar ela. Né? Principalmente as memórias, como diz André Luiz, que nós trazemos dentro de nós, na subconsciência, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças, repositório de emoções, desejos, impulsos, sempre isso. Mas tudo isso são mecanismos que nos auxiliam a dar um automatismo nas nossas decisões, se nós teremos informação demais para tomar as nossas decisões. Né? Então nós temos que estar atento, por exemplo, à amígdala, né? Ela pode estar num estado relaxado, ansioso ou em pânico. Né? São estados que a amígdala pode nos colocar, né? Largando as catecolaminas. Então, qual estado emocional eu me encontro? Né? Na minha tomada de decisão, no meu dia a dia, no meu trabalho, com os amigos, com as pessoas que eu amo, quais são as tomadas de decisões que eu estou tomando. Né? Porque às vezes eu estou assim, né? Mas se eu parar e olhar para dentro, eu estou assim. Né? Por causa daquela notícia, por causa daquela coisa. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Uma atenção plena a essas nossas emoções. Quando se diz orar e vigiar, a gente tem maneira de olhar para fora, mas não, orar e vigiar para dentro mesmo, para a gente mesmo. Para que a gente consiga buscar um estado emocional de harmonia. Né? Qual é o nosso estado emocional natural? O estado da natureza. Né? Se a gente abordou isso na outra palestra aqui. Se eu acordo de manhã e está aquele nascer, a gente às vezes vai para fora, aquela paz, aqueles grilinhos, aqueles passarinhos. Esse é o estado, o nosso estado do ser humano, que nós somos um bichinho da natureza. Só que daí a gente olha e diz, nossa, que coisa linda, aquela paz, tem que pagar aquela conta, tem que guardar. Aí a gente trepida todo o processo. Então tem que buscar esse estado. Mas na verdade todos esses mecanismos fazem parte de um plano evolutivo que nós estamos seguindo. E isso é que é legal, um plano que nos eleva. As recentes pesquisas em antropologia, paleontologia, como o Coppens, o Tobasi, a Danducourt, traz uns estudos muito interessantes sobre a evolução. Primeiro que essa sequência aqui, ela não é rígida, ela é cheia de árvores, né? Nós dizemos ela assim, e principalmente a adaptação ao meio. Eu acho que todos nós estudamos, quando estávamos no colégio, e nós éramos macacos nas árvores, aí descemos das árvores para as savanas, e as savanas são esse matinho alto aqui, e para nós cuidar dos predadores, nós levantávamos assim para ver se não vinha nenhum predador, e descíamos, e nesse mecanismo nós fomos ficando em pé. Essa era a teoria que se tinha. Só que com as modernas pesquisas de buscar fósseis e estudar o substrato em torno dos fósseis, eles descobriram que aqueles macacos em pé, digamos assim, estavam em densas florestas. Não tinha savana nenhuma, estavam em densas florestas. Ou seja, nós, como macacos, ficamos em pé primeiro nas árvores, depois é que descemos. E aí deu um nome aos pesquisadores. Como assim? Né? Como é que foi acontecer isso? Né? Qual o motor da evolução, portanto, que fez isso acontecer? Nós nos erguermos do nada, assim. Né? E aí descobriram que está ligado a esse ossinho na base, bem na parte de baixo do crânio, assim, chamado esfenoide. Ele é o osso mais importante do crânio, é a base de todo o crânio. Todo o crânio se desenvolve a partir do esfenoide. É o primeiro osso a se formar no período fetal. Então primeiro nasce o esfenoide, depois o cérebro todo vai se formando no esfenoide. E o que é interessante é que esse esfenoide recebeu, durante a evolução, um puxãozinho. E cada vez que ele recebeu um puxãozinho para trás, a nossa mandíbula foi um pouquinho para trás, o nosso
cérebro foi um pouquinho para frente, a parte de ossatura foi um pouquinho para frente. Cada vez que se dobrou, uma nova espécie apareceu. Né? Mudou 5 vezes em 70 milhões de anos. Então, pessoal, quem está com pressa aqui, calma. Calma. Porque eles fizeram esse puxãozinho em 70 milhões de anos. Né? Então, nós estamos galgando a evolução. Né? Então, há 60 milhões de anos, nós éramos lá os prosímios, lembra de Madagascar, vê que é bem plano, assim, o esfenoide. Há 40 milhões de anos, o esfenoide se dobra pela primeira vez. Então, alguma coisa dá uma puxadinha nele e ele inclina para trás. No momento que ele inclina para trás, o meu cérebro se aumenta para frente, os meus olhos são jogados para frente e eu passo a ter daí também a visão estereoscópica. Começo a ter uma outra postura já diferente na minha formação. Eu ganho essa visão, aqui é o macaco resto, de 35 milhões de anos atrás. Há 20 milhões de anos, uma nova puxada. Né? E aí ele dá uma outra inclinada e surge chimpanzés, gorila, orangotangos, bonobos e muda novamente a nossa formação. Há 6 milhões de anos, mais uma puxada, surge os australopitecos. Eles não são ainda humanos, mas não são mais macacos. É o ponto intermediário dessa puxada e já se ergueram mais, estão bem mais erguidos. No processo, o cérebro já começa a ampliar mais aqui na frente e diminuir mais a arcada dentária atrás. Há 2 milhões de anos, então, surgimos nós, os homos, temos 2 milhões de anos de evolução, então ficamos mais eretos, aí surge o Neandertal, o Erectus, o Denisova, várias linhas até depois vir a surgir os Sapiens, né? E por fim, há 160 mil anos, entre 260 mil anos, é que surge o Homo sapiens, que é o que fica mais ereto, que somos nós na atualidade, há 160 mil anos. E nós fomos puxados de vez, ver como o cérebro aumentou ali e a estrutura da arcada dentária foi para trás, assim. E aí a questão dos paleontólogos é essa: qual o motor da evolução? O que está puxando isso? Eles chamam de complexidade crescente. É bonito que tem que dar um nome bonito, né? Mas alguma coisa, se nós quiser chamar de Deus, se quiser chamar de amigos espirituais, do que quiser, alguma coisa está nos puxando para a evolução. E inevitavelmente todos estamos evoluindo. Né? Regula a matéria, o universo e a vida. A vida cada vez evolui mais. Né? É uma lei que determina a evolução. Então nós somos puxados para a evolução. Olha que beleza isso, pessoal. É só relaxar que está indo a coisa. E o esfenoide segue girando, esse processo segue girando, segue se moldando essa questão assim, né? Esse desalinhamento dos dentes nas crianças que nascem agora são características do esfenoide, continua girando, né? Então, desalinhamento dos dentes nas mandíbulas na atualidade, 70% na Europa, 80% nos Estados Unidos e 95% no Japão. E os números seguem aumentando nessa verticalização dos esfenoides, ou seja, estamos todos programados para a juventude. Olha que legal isso, pessoal. Né? Então, às vezes a gente pensa naquele parente difícil, naquela personalidade meio complexa. Está todo mundo sendo puxado e todos nós estamos evoluindo, todos nós estamos desenvolvendo os nossos potenciais. Né? Sempre tendo aquela ideia que eu falava sempre aqui, né? Se vocês quiserem ter a característica do ser mais evoluído, quanto mais evoluído, maior a testa e menos pelo, né? Concorda comigo? Mas é interessante que isso não vai se dar só na questão da mandíbula indo para trás e do crânio indo para frente, né? Todo o mecanismo está ocorrendo junto, né? Que é a evolução, principalmente, do eu maior dentro dessa criatura que está se transformando. Né? Então, a verticalização do psiquismo agora não é só a verticalização do esfenoide, mas a verticalização do psiquismo. Né? Então, por exemplo, se eu perguntar para uma pessoa o que é a vida, né? O que é a vida? Se perguntar para uma pessoa, ela vai dizer, a vida é tu nascer, ter irmãos ou não ter irmãos, né? Tu estudar ou não estudar, tu conseguir uma profissão, tu crescer, tu, sei lá, alugar uma casinha, comprar um carro, né? Ter uma estrutura, quem sabe casar, quem sabe ter filhos, né?
te manter informado, né? Quem sabe depois netos, envelhecer e morrer, enfim, a vida. Né? Isso é a vida. O que se diz disso? Isso é o chamado pensamento horizontal. É a visão mais primária de vida, embora seja muito comum, mas é a visão mais primária de vida. É aquela que não consegue perceber além disso aqui como sendo a vida. E isso aqui, na verdade, são mecanismos para a vida, instrumentos para a vida. Então, o André Luiz nos diz que esse tipo de pessoa que tem esse tipo de pensamento, ele anda como sonâmbulo. Ele não percebe direito ainda o que é a vida. Ele acha que ele tem que trabalhar, tem que, né, as conquistas são aquelas, e não consegue sair muito daquilo. Né? Está ligado às aparências, né? Assim, minha roupa, meu carro, meu título, e sofre com isso. Quanto mais tu quer aparecer, mais tu vai sofrer. Né? A mídia rasa, aquele tititi bem primitivo, daquelas fofoquinhas, agora falando isso, o doutor me respondeu aquilo, e sofre com aquilo, enfim. Os instintos primários, né? O Emmanuel diz assim: numerosas criaturas atravessam o dia à maneira do irracional, como se fosse um macaco, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível que vai morrer, absorvem a atenção com bagatelas e dormem cada noite de novo, cada noite. Então acorda, pensa bobagem, dorme de novo, acorda, pensa bobagem, dorme de novo, acorda, pensa bobagem, dorme, né? E morre. Como é que foi essa vida? Acordei, pensei bobagem, subi e morri. Essa é uma sequência bem interessante, assim, né? E aí, sem um significado maior. Mas o legal é isso, nós somos puxados, né? Assim como nós somos puxados nos fenómenos, nós somos puxados pelos mecanismos. Porque senão nós ficamos presos a esperar do mundo, e que gera uma grande depressão também. Né? Porque se viver de segundo a carne, morrereis, dizia Paulo. Nós conhecemos aqueles trabalhos dos centros vitais, né? Nós temos, por exemplo, o frontal, que é o cérebro que dá essa visão horizontal, mas nós temos um acima aqui do eu maior, que também nos puxa. Né? Então é quando nós começamos a elevar um pouco mais a nossa percepção do que é a vida. Então, o que é a vida para outras pessoas? A vida é a conquista de valores e virtudes. A conquista de si. A conquista de ser uma pessoa mais serena, com mais autodomínio, com mais capacidade de saborear a vida. Então, são conceitos completamente diferentes de percepção, de compreensão, de sabedoria. A vida tem outra riqueza, outro conceito, que ter ou não ter, né, um título, um emprego, um carro, isso é bobagem, perto do que é a vida mesmo. Né? Então, o autodescobrimento, quando eu começo a olhar para mim e perceber, né? Vocês lembram aquela passagem do Krishna, né? Nós temos na Índia, nós temos o Mahabharata, que é digamos, a Bíblia deles, e o Bhagavad Gita é o Novo Testamento. E tipo, Jesus dele é o Krishna, falando com o apóstolo principal dele, que é o Arjuna, e ele diz assim: quem se encontra a si mesmo é senhor de si. A partir daí eu começo a ter liberdade. Quando eu começo a me conhecer, começo a me compreender, perceber que eu tenho esse lado aqui para trabalhar, enfim. Né? O sabor do conhecimento, quando eu começo a saborear a descoberta, a compreensão dos mecanismos de mim, da vida. Sabedoria, a etimologia da palavra é sabor, então eu começo cada vez a saborear mais. O sabor do amor, como é legal quando a gente consegue dar uma força para uma pessoa, para outra, ser legal. Então esse sabor do altruísmo. A meditação, ou seja, quando eu consigo me centrar em ser eu, e a oração. E é interessante que essa evolução, ela vai pegando toda a humanidade está evoluindo, inevitavelmente, a gente já falou isso várias vezes. A gente tem essa tendência de um certo negativismo, onde é que nós vamos parar, violência, assaltos. A gente, desculpa eu repetir isso, que a gente repetiu várias vezes aqui, né? Mas antigamente, na época de Jesus, nem pensar em sair de noite. Na época de Jesus não, até o século XVII, XVIII, anoitecia, tu não sai na rua, porque tu vai ser assaltado e morto. Eles ainda tinham a tendência de dar uma surra, eles roubavam e ainda batiam na pessoa. Né?
era um horror a violência, muito mais que agora. O próprio Jesus fala, né, um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, aí tomou uma surra, encontraram ele todo quebrado. Né? Então a violência foi de todas as épocas. Era comum nas conquistas, a gente acha super bonito a gente ler assim, né? O Império Macedônico, o Império Romano, né? Aquilo lá era assim, os caras entravam e matavam todo mundo, estupravam as mulheres, roubavam os jovens para ser escravos pro resto da vida, roubavam tudo, e voltavam para Roma e passavam no Arco do Triunfo. Nós temos aqui da Redenção, né? Ali passavam então os caras que tinham roubado todo mundo lá, porque mataram, roubaram todo mundo de canoas, passavam com uma carroça, todo mundo jogando rosas e pedras, os nossos heróis. Nós éramos terríveis, terríveis, né? Em toda a história. Na área da sexualidade, né? Aquilo eram as orgias gregas, as orgias romanas, né? Os castelos tinham porta para tudo quanto era lado, era orgia de tudo quanto era jeito. Né? Agora nós estamos começando a ficar mais lúcidos, estamos começando a perceber mais isso. Né? Lembra, a gente abordava aqui aquele saudosismo, desculpa estar repetindo, mas aquele saudosismo, assim, não, mas naquela época, né? Não, a gente vê muito, que tinha os bailes, era muito mais lindo, muito mais romântico, Strauss. Hoje em dia essa música horrível. Vamos ver a época de Strauss, vamos ver um baile. Lembra? A gente abordou isso. E no Palácio de Versalhes, que coisa mais linda, né? Aqueles vestidos brancos rodados, aqueles moços com aqueles ternos, né? Bom, ninguém tomava banho, pessoal. Não se tomava banho. Luís XIV tomou 2 banhos na vida, por recomendação médica, ele tinha feridas por todo o corpo, disse que nunca mais ia tomar. Teve uma outra rainha que se orgulhava de dizer que nunca tomou banho, morreu sem nunca tomou banho. Então a gente costurava um cuecão, que abria só para as necessidades. Quando aquilo ficava gorduroso demais, se desmanchando, a gente rasgava e costurava outro, não tomava banho. Por isso os perfumes franceses. Imagina o fedor daquilo, aquelas peruquinhas lindas, os piolhos carrapatos corriam o tempo todo na minha cabeça, a gente não tinha como vencer. Recentemente, agora, 5 anos atrás, se descobriu que a peste bubônica, a culpa não foi do rato, foi dos piolhos. Todo mundo tinha piolho, matou 2/3 da Europa, de piolho. Né? Não tinha dentista, e não tinha banheiro também. Né? Então se fazia e jogava na rua. Né? E aquilo corria, quem vai a algumas ruas antigas da França, tem uma canaleta no meio, então imagina o fedor daquilo. Né? Os mais nobres tinham servos que pegavam latinhas e levavam latinhas. Só que quando tinha os bailes, não ia fazer uma fila de servos com latinha esperando. Né? Então isso é história, vocês vão encontrar em livros de história isso. Durante o baile eles iam para trás das cortinas, aí não se limpava, porque não se limpava e voltava. Nós éramos nojentos, fedorentos, ignorantes, burros, completamente burros. Nós somos muito melhores. Como é que aguentava chegar um perto do outro? Como é que aguentava o fedorzinho do outro? Acho que entupia os narizes. Aquela cena do príncipe correndo com a princesa, corram. Né? Então a vida está cada vez melhor, nós estamos cada vez com mais lucidez, mas por ter mais lucidez a gente percebe que, puxa, mas a gente é tarado, puxa, mas a gente é violento, puxa, mas estamos todos, os processos é geral. Agora, por exemplo, na Universidade de Yale, eles lançaram uma cadeira Psicologia e Vida Boa. Interessante que aqui acho que ainda é aqui no Brasil assim, a gente tem as cadeiras, lá tem 60 vagas, né? Mas na minha época, assim, a gente tinha que estar legal para conseguir chegar logo para fazer a matrícula, porque enchia as 60 vagas, deu que perdeu, você vai fazer aquela cadeira no ano seguinte. Lá nos Estados Unidos, a maioria das faculdades são assim, são abertas. Eles lançam a cadeira, se funcionar, pode lançar 60, 70, 100, 200 pessoas escreverem e só vão ajeitando as salas. E eles lançaram essa cadeira e ficaram assim, será que vai funcionar isso? Né? E em 2017 tiveram 1.182 alunos inscritos. Ela foi aumentando, 200, 400, 1.000. Tiveram que dar no anfiteatro, não tinha sala para dar essa cadeira para tantos alunos. Em 2018 extrapolou o anfiteatro, eles deixaram ela aberta. Né? E o que dá uma cadeira dessas? Né? E olha o ibope que dá uma cadeira dessas. Os tópicos.
meditação por 10 minutos. Olha como a humanidade já está aprendendo isso dentro das universidades, está caindo a ficha. Nós estamos começando a compreender. Dormir 8 horas, adorei esse tópico. Né? Novas relações sociais, ou seja, interagir, né? Ter amigos, trocar relações, enfim. Menos procrastinação, ou seja, menos deixar para depois. Sabe aquele livro espírita que a gente está lendo há 8 anos, já está no capítulo 1º? Passa para o capítulo 2º, né? Ou seja, não deixa para depois. Né? Ser feliz, estar em paz, estar legal, não é para depois, é já, é agora que eu tenho que estar legal. É agora que eu tenho que estar bem. Né? Mais gratidão, olha os conceitos da cadeira dentro de uma universidade. Né? E realização de atos de bondade. Então, inevitavelmente, a humanidade está despertando para conceitos mais elevados que nós não tínhamos quando nós éramos grosso lá, bruto, com espada na mão, e duelo, luvinha na cara, minha honra. Nós estamos abobados. Né? Nós estamos cada vez mais lúcidos, mais sensíveis, melhores. Né? Então, conquista finalmente um pensamento superior, que é o que nós estamos sendo convidados agora. Como dizia Confúcio, o homem superior busca o que está em si mesmo, o que o inferior busca é o que está nos outros. O homem superior está sempre calmo, o homem inferior acha-se constantemente em um estado de inquietação. Então, o que vão ser esses conceitos do homem superior? Né? A individuação, o indivíduo pleno. Né? Quando ele realmente percebe, né, que ele é um macaquinho melhorado. Né? Todos nós somos um macaquinho. Então, tem horas, né, que eu estou lá assim, Jesus, me ajuda pela paz da humanidade, pelo o amor entre as nações. Eu não tenho que matar essa criatura desgraçada, infeliz. Me ajude porque eu tenho saúde, alegria, come feito um animal. Então, a gente ora santo, ora demônio. Ora santo, ora demônio. Nem ser santo, nem ser demônio. Ser humano. Equilíbrio é tudo, né? Humano é assim. Né? Então a gente começa a perceber, eu tenho esse macaquinho lindo que morde, que fere, mas eu quero agora conquistar sabores mais legais. Né? Então aí vem também a sublimação. O que é? O refinamento dos nossos prazeres. Nós estamos começando a ter prazeres cada vez mais refinados, mais saborosos. A gente já falou isso em outras palestras aqui, por exemplo. A gente está caminhando com um amigo, a gente olha assim, nossa, olha aquele pôr do sol. Aí o cara olha assim, mas eu estava te falando, eu sei que ele está vontade de pegar a cabeça de pata, olha. Mas a pessoa não vê, ainda não construiu, já tem até estudos. Tem uma psiquiatra que fez estudos muito interessantes. Ela botou fotos de cenas tristes, uma criança passando fome, um acidente de carro, umas coisas horríveis, e ativava áreas do nosso cérebro na parte mais primitiva, assim, do sistema límbico, cérebro reptiliano e cérebro paramaníaco. Depois botava fotos das pessoas, de um bebê sorrindo, de uma paisagem bonita, e ativava nos lóbulos frontais do nosso cérebro. E a pesquisa dela conclui que à medida que nós estamos aperfeiçoando os nossos lóbulos frontais, nós estamos tendo condições de saborear mais a vida, perceber coisas melhores. Que é esse processo, cada vez mais percebemos mais. Toca aquele acorde, assim, nossa, olha só esse violino. Aí o cara diz, pois é, minha mãe gostava muito de música, eu estava falando, cara, ouve, né? Mas não tem ouvido, não tem... Mas à medida que a gente vai, a gente começa a ter orgasmo, a gente para assim, vê aquela árvore, com aquele céu azul, fica assim, aquela cascata caindo, assim, a gente tem um outro orgasmo. E a vida passa a ser deliciosa, a gente começa a ter outro sabor da vida. A lucidez começa a ampliar a nossa capacidade de lucidez, essa percepção holística, né, do próprio cosmos. A gente pode ser até materialista e ter uma percepção holística. Que as plantinhas, cada plantinha é um irmãozinho pequenininho que nós temos, que é o nosso processo evolutivo. Cada animalzinho, cada bichinho é um irmãozinho bem mais próximo nosso, querido, para nós encher de amor. E o ser humano é a nossa família, do jeito que é, torto que nós somos. Mas é a nossa família, fazem parte da nossa caminhada, estamos juntos nesse mecanismo. E aí nós percebemos essa unidade do todo. Aí conseguimos a contemplação, que é parar. Olha que linda essa frase de Sócrates. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. A gente realmente tem que se obrigar a parar.
e contemplar a vida, contemplar a natureza, contemplar uma música, contemplar uma paisagem, os valores verdadeiros, o que é eterno, o que é temporário, perceber a impermanência das coisas. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, está duplicando as minhas células, e aí está encurtando uma coisinha lá chamada telômero, e eu estou ficando mais velho, por incrível que pareça. Né? A sociedade está trincando por fora, assim, está caindo uma casquinha de tinta, então tem que ter o departamento de manutenção que vai lá, dar uma arrumadinha, a gente também tenta dar uma arrumadinha, mas tudo está indo, né? O processo todo está... Porque isso é impermanente. Agora eu, não. Eu sigo. Né? Eu só mergulho num mecanismo temporário, permanente, e sigo a minha caminhada. Né? A compaixão serena, a gente começa a ter compaixão, e não mais o sofrimento da empatia. A gente abordou isso também várias vezes aqui. A empatia emocional é sofrer pelo sofrimento do outro, que é um dos grandes problemas dos profissionais de saúde. Nesse tempo a minha esposa falava sobre uma menina linda, assim, sabe aquelas, na flor da idade, 15 aninhos, coisa mais linda, teve uma meningite terrível, e entrou no hospital com uma meningite terrível, deu uma série de complicações, resumindo, saiu sem os braços e sem as pernas. Deu problema circulatório, teve que amputar os braços e as pernas. Como é que fica um profissional de saúde atendendo uma menina assim? Demolido. E o maior problema de venda entre eles, prescrição de remédios controlados, é entre os profissionais de saúde, porque sofrem pelo sofrimento do outro. E isso nos derruba. Então aí vem a questão da diferença entre empatia e compaixão. Empatia é sofrer pelo outro. Compaixão é se manter inteiro, estruturado, harmônico, e fazer de tudo para ajudar o outro. Então quando nós vemos uma cena assim, nós temos que estar em paz, com alegria, com harmonia, para tentar ajudar da melhor forma possível, sem sofrer, porque é a vontade de Deus. Todos os processos, nada só pode ser a vontade de Deus. Às vezes a gente pensa em determinadas personalidades, mas o que fazer com uma criatura dessa? E já está velho, quer mais. Às vezes Jesus diz, não, para que eu vou fazer isso? Tem outros valores. Isso é um bem para ele. Né? Se nós pararmos de sofrer pela humanidade, nós começamos a ter capacidade de realmente sermos úteis à humanidade, e a humanidade às vezes está do nosso lado, né? O parente que está do lado. Aí nós começamos a desenvolver o amor universal, que é o amor por tudo mesmo. Né? Como é gostoso quando a gente começa a ver beleza e amor em toda a vida que nos serve. Tudo é lindo, tudo é belo. Né? E aí nós percebemos que das flores da terra, o ser humano é a flor mais bela, mais complexa, mais rica. Nós não conhecemos nada mais rico do que o ser humano. Você já viu um ser humano cantando uma obra, tocando um violino, pintando um quadro, dançando? O ser humano é divino, é lindo. Né? Nós é que nos atemos àquele que ainda está primitivo, está ainda meio panaco, como nós somos às vezes imensamente panacos. Os nossos amigos espirituais. E por fim, nós vamos conquistando a liberdade com o Pai naquela pós-graduação de Jesus que diz, amai-vos como eu vos amei. Que amar sem esperar nada em troca. Amar por amar. Amar de qualquer jeito, de qualquer forma. Amar. E aí nós saudamos as nossas dívidas de amor em toda a terra. Nós amamos e passamos a nossa caminhada como Chico Xavier. Então nesse processo de evolução que vamos construindo, Emmanuel nos diz que Jesus veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, nos ensinar a amar, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. E o nosso próprio amorzão nos diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Era isso que nós sentimos, doutor. Obrigado. Fazendo palestrinha, fazendo oração, tudo ao mesmo tempo, expressando a
Desculpa pelo frio, trabalhar, mas obrigado por tudo. Eu amo vocês todos. Então, nesse momento de conclusão, se alguém quiser assistir de novo a palestra, ainda hoje eu chego em casa e posto no YouTube, pode procurar pelo nome, no título da palestra, né? E eu pelo nome de Rogério Pereira, que eu tenho várias palestras dele postadas já. Acho que lá pelas 10 horas da noite a palestra já vai estar aí para ser vista e divulgada, né? Porque a mensagem do processo de evolução contínuo, constante, e nós muitas vezes, pela não esvaziar o nosso vaso, que está cheio de preocupações do dia a dia, a gente não se dá conta da necessidade de permitir que conteúdos novos sejam colocados nesse vaso, nessa tacinha, para que a gente possa enxergar de maneira mais abrangente a beleza e a grandeza da vida. Obrigado, queridos. A gente vai então agradecendo a presença de todos, convidando os pais, os avós presentes que podem, se quiserem, participar dessa festa que aconteceu aqui do lado, né? As crianças na palestra paralela maravilhosa, tragam seus netos, seus filhos, aos sábados à tarde, para que a gente possa, no futuro, né, esse processo de crescimento, de evolução, olhando essas carinhas maravilhosas, acreditarmos sempre mais e mais de que a vida é comum. Nós vamos, então, como de praxe, desde 1925, quando a casa foi fundada, o nosso senhor Rogério Pereira que faça a nossa conclusão de hoje, agradecidos todos nós pelo trabalho dele. Jesus, muito obrigado por esses momentos em que podemos participar da tua paz, em que teus eflúvios desceram sobre nós, abastecendo-nos de entusiasmo, de alegria e de vontade de crescer. Que teu amor possa se irradiar sobre nossos lares, todas as festas, nossos entes queridos, mesmo aqueles que ainda não te compreendem, dando-lhes a vontade de crescerem com alegria também. Que nós possamos sair daqui mais serenos, mais harmônicos, cheios de empolgação pela evolução que nos destes, cheios de amor em todos os nossos pensamentos, ações e decisões. E a tua sublime alegria, a tua sublime paz em nossos corações. Muito obrigado aos queridos amigos espirituais que assessoram essa casa com tanto carinho. E mais uma vez, obrigado a ti, Senhor.